Olá, tudo bem? Boa noite, galera. Quero apresentar quem vai estar aqui comigo na bancada. Nosso querido pastor Beto. Fala aí, pastor, um oi. Oi. Olá, gente. É uma honra estar aqui mais uma vez. Então, vamos falar com o nosso convidado, né? Isso aí. Nosso mais esperado Fanuel Palácio, né? Da igreja Pai Church de São Paulo. São Paulo. De Santana. Dá um oi pra Profetizando já. Vai que queira, né? Fala, Hugo, pastor. Que alegria estar aqui com você, pastor Beto, e todo o pessoal do ARD. Que tempo especial aqui com vocês. Eu sei que já era esperado esse momento, nós retornarmos à Igreja Sim. Vida Nova, que é o pessoal que sempre nos recebeu com tanto carinho, com tanto amor. E Deus preparou esse momento, cara. Eu tenho certeza que o que Deus fez aqui durante esses dias foram mensagens, foram tempos que impactaram uma geração. E nós iremos ver os resultados com o passar dos anos. Não é somente nos próximos dias, nem nos próximos meses, mas é nos próximos anos o resultado dessa conferência. Em nome de Jesus. Muito bem. Uma honra ter você aqui, Fanuel. Já a segunda vez na nossa igreja, né? Qual foi a primeira vez que você veio? Você lembra? Faz uns anos aí atrás. Mas eu acho que... Estava tentando contar ontem, a gente não conseguiu. Foi uma conferência. Mas foi especial, foi bom. Um tempo muito legal. Foi muito legal. Aí agora mesmo nós estávamos relembrando, né, do que Deus fez. Foi uma muvuca num domingo. Aí foi bem. Casa cheia. Casa cheia. Gente, eu disse, meu Deus. Meu Deus. Que Glória a avivamento que está acontecendo E aqui. eu estava lembrando que quem fez essa ponte de te indicar para vir na nossa igreja foi o Luciano Pedrosa, né? Ele Nosso que agora está lá em amigo, Santarém, né? Santarém. Não está mais aqui. Mas, Fanuel, a gente sabe que você é nordestino, é isso? Eu sou natural do Ceará e há 7 anos fui enviado para São Paulo com o pastor Ebe como missionário. Nós fomos começar aquela igreja lá em São Paulo do zero, cara. E hoje, quando eu olho, vejo 9 cultos no final de semana, igreja hiperlotada, as células crescendo. Nós estamos chegando agora a 1.000 jovens em São Paulo. O Diffley. Cara, quando eu olho assim, tudo que Deus está fazendo e fazer parte do início, fazer parte dos fundamentos daquela igreja, nós fazíamos culto de jovem com 150 pessoas e nós já estávamos felizes. E então, cara, é maravilhoso ver o que Deus está fazendo ali em São Paulo. E são 7 anos trabalhando juntamente com o pastor Ebe, que era um sonho do meu coração, trabalhar ao lado dele. E eu tô muito feliz, cara. Glória a Deus. Maravilha. Eu queria só voltar um pouquinho lá no Ceará. Amém. Tu iniciou na igreja Pai Church lá no Ceará, né? Que hoje é o pastor Santo que está liderando lá. Isso. Mas, na verdade, pastor, eu não estava em Fortaleza. Eu estava na cidade de Sobral. Eu nunca morei em Fortaleza. Eu sou do interior, né? Sobral. Então, eu morava sempre morei no interior. E meus pais, pastores da Assembleia, a minha família inteira, assembleiana, cresci nesse contexto pentecostal, glória a Deus. Glória a Deus. Do manto, cara. Eu comecei a tocar no circo de oração. Eu me tornei um músico do circo de oração, porque ninguém queria tocar lá, né? Então eu peguei o violão, fui pra lá, sabia 3 acordes. Então eu tocava para um lado e as irmãs cantavam para o outro lado, né? O zino da harpa. O zino da harpa. Mas elas ficavam felizes porque tinha pelo menos alguém tocando alguma coisa lá, fazendo uma zoada, né? E depois eu fui promovido para ir para as visitas. Cara, dia de terça-feira a gente ia na quinta-feira. Terça-feira era o circo de oração. Na quinta, à tarde, era dia de visita. Nós íamos para as casas e ia fazer visita. Pastor Tarde Beto, de louvor. Isso. Rapaz, eu vi tantos milagres. Assim, pessoas sendo curadas, pessoas aceitando Jesus, evangelismo. E assim, só eu, né? No meio daquela mulherada toda, as senhoras, cabelinho coque, tudo, a saiona. Meu amigo. E a gente entrava nas casas e a primeiro tempo já começava o tempo de adoração. Aquele primeiro momento era o tempo de adoração, cantando, e eu via pessoas chorando, pessoas se reconciliando. Então foi uma bênção. Foi um tempo de aprendizado, né? Muito, assim, eu cresci demais. E pra mim, ali foi os primeiros fundamentos da minha fé, foram ali. Às vezes, quando eu penso em pensar em diminuir o nível da minha fé, porque vem tantas lutas, né, pastor?
Quanto mais você vai crescendo no reino, mais ataques e dificuldades aparecem para nós. Aí eu lembro, Deus me traz à memória esses milagres que eu vivenciei. Aquele tempo que eu caminhava com elas durante a tarde e tantos milagres. Aí eu falei, não posso. Eu tenho que aumentar o meu nível de fé, porque eu já vi a mão do Senhor se mover de várias formas. Eu vi pessoas sendo ressuscitadas, pessoas mortas sendo ressuscitadas, né? Maravilha. E é coisa poderosa, assim. Fanuel, eu falo sempre que essas coisas que acontecem na nossa vida, elas são uma base para algo novo e grande que o Senhor quer mover. Amém. E parece que não, né? Ninguém queria estar no círculo de oração com as irmãs. É verdade. Mas Deus estava te preparando para algo muito maior. Amém. Todos nós temos uma história assim, né, Hugo? Sim. Todos nós. Esses dias eu estava lembrando, né, que no início do nosso ministério, da minha caminhada, até falei no último culto, nós tínhamos um evangelismo na Baixada, nesse negócio de ponte. Ah. E a gente ali, naquele momento, a gente não sabe o que Deus está fazendo, né? O que ele está... Mas ele está nos treinando, nos preparando para algo muito maior. Verdade. Então, o que eu penso? Que o tempo hoje, o que a gente faz hoje, é uma base sólida para o que o Senhor quer fazer amanhã. A gente não sabe se amanhã vai ser nas nações da terra, né? A gente não sabe o que Deus vai fazer, mas o importante é que você precisa viver o hoje com muita excelência, dando o melhor. É verdade. Ontem eu estava ouvindo um testemunho de um músico famoso, né, na nação, e ele estava falando exatamente disso, dessa questão do círculo de oração, de tocar para o círculo de oração. E foi isso que foi a base. E hoje ele é super famoso, assim como também foi. Mas é isso aí. Esses são os nossos pequenos começos que vai nos levar para uma coisa muito maior. Mas me diga como foi, como que você conheceu a Igreja Paz, a Igreja da Paz, a Paz Church? Uau! Eu estava nesse contexto, né, de igreja pentecostal, mas eu fiz uma viagem e conheci uma igreja celular, né? Não é igreja celular, tá? Uma igreja em célula. E aí, na visão celular. E aí eu me apaixonei. Assim, Deus ministrou muito ao meu coração. Participei de uma célula. E aí eu voltei para Sobral. Eu disse, cara, eu preciso congregar em uma igreja com célula. Encontro com Deus e tal. Você participou do encontro nesse tempo? Sim, não, só quando eu voltei. Depois. Aí pesquisei, encontrei, na época era Igreja da Paz. Eles estavam começando em Sobral. Eles tinham alugado um espaço no Hotel Vila Real. Era uma sala do hotel, de reuniões do hotel, e eles faziam culto lá. Quando eu entrei, assim, eu vi aquela igreja começando do zero. Literalmente, não tinha equipe de louvor, era 2 caras no violão, 2 meninas cantando, não tinha nada, assim, pouquinhas pessoas. Cara, mas eu senti tanta presença de Deus e uma certeza que ali era o meu lugar. Maravilha. Que Deus estava me plantando naquela igreja. Maravilha. E meu tio, para você entender, meu tio era o pastor da Assembleia de Deus em Sobral, naquela época, há 52 anos já. Era um pastor extremamente conhecido e consagrado já. 52 anos pastoreando só Sobral. Uma igreja grande. Uma igreja muito grande. Eu falei, tio, Deus está me chamando para servir lá na Igreja da Paz. E ele, assim, um homem muito sábio, um homem muito de Deus. Ele disse, meu filho, se Deus está te chamando, você precisa ir. Maravilha. Você está abençoado. E eu fazia parte da equipe de louvor lá. Ele, não, você pode ir, Deus vai te abençoar. E ele derramou todas as sortes de bênção sobre a minha vida. Então eu saí dali, assim, com muita expectativa. Conversei também com os meus pais, eles abençoaram. Comecei a trabalhar na Paz Church de São Paulo, Sobral, né, servi aquela igreja. E Deus começou a fazer. Logo depois fiz o encontro com Deus, voltei do encontro com Deus, assim, cheio da presença do Senhor. Logo que eu voltei do encontro com Deus, eu comecei uma célula. Oh, maravilha. Primeira coisa, eu nem toquei no louvor ainda. Nesse contexto, nem tinha tocado. O pastor disse, beleza, vai ficar no banco aí. E o pastor, eu já trabalhava com música, né? Há muito tempo. E eu fiquei no banco. 1 ano, pastor. Fiquei 1 ano no banco. Isso é muito importante, foi muito desculpa legal. lhe cortar, porque
Hoje em dia as pessoas que tocam, né, elas acham que chegando na igreja já tem que tocar. Já tem que tocar, né? Aquele Mas, ego já. Assim. já tem que tocar. E tem uns que nem conseguem ficar. Nós já tivemos muito casos assim na nossa igreja de pessoas que chegam e por não tocarem logo, né? Já querem estar lá em elas cima. já vão embora. Não fica, só fica se tocar. E você cumpriu 1 ano, mesmo já sendo músico antigo na sua antiga igreja. Não, assim, pra você entender o contexto. Eu trabalho com música profissionalmente desde os 15 anos de idade. Ah, sim. Então, quando eu cheguei na igreja, a minha banda era muito conhecida. Então, todo mundo me conhecia na cidade e a banda tinha recentemente acabado. Então, várias igrejas naquela época me ligaram, falaram, vem pra cá. Para você ser o ministro principal aqui, você liderar o louvor. Aí o outro me ligou, não, vem pra cá, vem cuidar daqui, porque a gente era uma banda muito conhecida. Ah, entendi. E eu já trabalhava com música há muito tempo e tal. Então, quando eu cheguei na Paz, foi o contrário. Fica aí, né? Você vai ficar no banco. Fica na geladeira aí um pouquinho. É isso que... Foi poderoso, assim, porque isso tratou muito o meu caráter. Isso tratou muito o meu ego durante esse período. Aí fui pro encontro com Deus, voltei do encontro com Deus. Meu primeiro ministério na igreja local não foi louvor. Meu primeiro ministério na igreja local foi célula. No meu contexto hoje é life group, né? Então comecei uma célula na minha casa, no meu apartamento na época, e começamos a ganhar pessoas para Jesus ali. Ganhando pessoas para Jesus. E aquela célula foi crescendo de tal forma que já não cabia mais, assim, era muita gente mesmo, muita gente. Eu sentava na igreja, assim, e aí já reservava a cadeira. Quando eu olhei, eu já estava reservando 3 filas de cadeira só para o meu povo. E aquela célula foi se multiplicando. Nós multiplicamos 9 vezes aquela célula, 9 vezes. Que benção. Quando eu estava em Sobral. Nos tornamos um setor poderoso de jovens, aí depois... Fui crescendo mais, eu me tornei uma área lá com 5 setores em Sobral. Maravilha. Mas depois de 1 ano foi que eu comecei a participar do louvor. Então, aí beleza, quando eu tava servindo lá na igreja, e assim, tudo voluntário, nunca fui tempo integral. Eu acordava de manhã, tomar café da manhã, pegava o leite, olhava o leite integral. Aí me dava uma raiva que eu dizia, rapaz, até o leite é integral, eu não sou. E até hoje eu não sou integral, né? Eu sou voluntário na igreja local. Meu Deus. E aí, cara, a gente servindo Jesus, liderando louvor, liderava os jovens e tal. Era uma loucura, assim, uma santa correria, né? Porque tinha que estar envolvido em várias coisas, pastor. Em 2015, todo mundo começou a falar sobre São Paulo, né? Na verdade, alguns meses antes de 2015. Todo mundo falando de São Paulo e tal. E aquilo começou a queimar no meu coração. Eu disse, meu Deus, e agora? Quero ir. Não tem como eu ir para São Paulo. Eu tô em Sobral, cidade pequenininha. Uma igreja pequena, uma igreja começando. Pastor Eibe, para você entender o contexto, estava em Fortaleza com a igreja com mais de 10 mil pessoas. Uma igreja gigante, forte, poderosa. Eu fiquei, como que o pastor Eibe vai me chamar para ir para São Paulo? Não tem como, cara. Não tem como eu ir. Aí eu cheguei e disse para Deus assim, Senhor, fui pro quarto, orei e disse, olha, se o que eu estou sentindo vem de mim, por favor, tira do meu coração, porque eu vou me frustrar. Mas se vem de ti, o convite vai vir do pastor Eibe. Sabe aquela coisa, quando você termina de falar, você se arrepende? Na memória eu fiquei pensando, rapaz, o que foi que eu orei? Oração perigosa. Meu Deus, não tem como, cara. Pra você entender, eu nem discípulo do pastor local eu era. Só pra gente entender esse contexto, a igreja Paz Church de Fortaleza, nessa época ela já tinha quantas igrejas no estado do Ceará? Eita, agora você me pegou. Eu fui numa conferência lá em Fortaleza e eles relataram, eu não sei se foi 2015 ou 2016, uma conferência Nordeste. E eles falaram que eles já estavam em 84 cidades do Ceará. Era mais ou menos isso. As principais cidades. Isso. Então, a chance, né, de você ser convocado para essa equipe que viria para São Paulo seria muito grande, né? 84 igrejas já tinha na região, não é isso? E assim, o pastor Eibe, ele não, até onde eu sei, né? Ele
raramente convido alguém para a equipe sem antes conhecer aquela pessoa, sem caminhar com ela, sem testar o caráter daquela pessoa e ver que aquela pessoa realmente é uma pessoa tem um caráter aprovado e também frutífera. O pastor Ebe nunca foi encantado por talento, né? É uma pessoa talentosa, então vem trabalhar comigo. Ele fala que talento sem caráter é catástrofe. Né? Então, o talento não diz nada. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu sou discípulo do Fabiano, que é discípulo do pastor Elielso, que é discípulo do Canté, que é discípulo do pastor Ebe. Então não tinha uma probabilidade para ir para São Paulo, mas eu fiz oração. Tava na terceira, quarta geração. Meu Deus! Aí, beleza. Quando alguns meses depois, eu fiz essa oração, alguns meses depois o pastor Elielso fala, meu filho, arruma o louvor, ajeita tudo, o pastor Ebe tá vindo aí supervisionar Sobral. Quando ele falou isso, eu já pensei, eu vejo uma pequena nuvem. Aí eu disse, uau, glória a Deus, Deus tá movendo, né? Aí preparei a equipe de louvor e tal, e nós estávamos lá. E aí, beleza, a gente tava adorando, cara. Quando a gente tava cantando, o pastor Ebe entra, né? E ele entra pra equipe, pra igreja, e quando eu vi ele entrando, eu disse, cara, já vou terminar pra gente aproveitar bastante tempo da palavra. E fui terminando a música. Quando eu terminei a música, a igreja começou a cantar a música bem forte. A igreja cantando e a banda seguiu a igreja. Naquela época não tinha microfone de interna, né? Não tinha talkback. Aí, dentro de mim, eu falei, não é pra fazer isso, né? Dentro de mim, mas não tinha como. A igreja cantando, foi fechei os olhos, eu disse, pronto, agora é o fim. Foi um mover de Deus, não, né? Agora eu pensei comigo, agora se eu não tinha probabilidade de ir pra São Paulo, agora é que eu não tenho mesmo. Porque a igreja vai começar a cantar e vai te tomar o tempo da palavra, e pronto, fechou, é o fim do tempo. Pastor, quando eu abri os olhos, eu olhei pra minha esquerda, o pastor Ebe e a pastora Andréia, eles não estavam sentados no chão. Eles estavam deitados no chão, assim, de braços abertos. Adorando. Adorando, a glória de Deus tomando aquele lugar. Meu Deus. Presença de Deus muito forte. Terminou o culto. Aí o pastor Elielso veio falar comigo, meu filho, o pastor Ebe lhe chamou pro jantar. Aí eu disse, se o senhor pagar a conta, eu vou. Eu não tinha nada, cara, não tinha dinheiro. Aí falou, não, a igreja vai pagar o seu jantar. Aí, beleza, todo mundo pegou seus carros, Corolla, Hilux, foram pra lá. Eu subi na minha YBR, 2005. Coloquei meu capacete, fui pro restaurante. Um restaurante muito chique, né? Muito legal lá na cidade. Quando eu cheguei, pastor, tava todo mundo sentado à mesa já. E uma cadeira ao lado do pastor Ebe. E aquela cadeira era pra mim. Uau. Sentei e ele começou a conversar comigo. Pastor, parecia que só tinha eu e ele. Naquela reunião. Maravilha. Naquele jantar, naquela reunião. Aquele jantar. E ele perguntando quais eram as minhas inspirações para a equipe de louvor e tal. E falando, e perguntando, e conversando. E, cara, e foi muito legal. Isso foi na sexta-feira. Sábado, mesmo jeito. Domingo já foi café da manhã, almoço. Rapaz, domingo eu já tava best do pastor Ebe. Já era meu amigo, meu parça. Quando terminou o culto do domingo, jantar do domingo, eu lembro que ele me abraçou e disse, pastor Elielso, nós precisamos conversar sobre o Fanuel, porque eu e a Andréia temos planos poderosos para a vida dele. Olha aí. Na segunda-feira eu recebo a notícia, o pastor Ebe te convocou para a equipe dele de São Paulo. E eu comecei a chorar. E aí eu contei pro pastor, né, a minha oração. A oração. Então, assim, foi muito forte. Depois de 2 anos, depois desse convite, eu tava indo para São Paulo, né, porque eu tinha que organizar a equipe, levantar novos líderes. Então você não participou um tempo em Fortaleza? Nunca. Eu ia para Fortaleza, no meio da multidão, nas conferências, com a mão levantada, eu dizia assim, Senhor, eu queria tanto ministrar nessa igreja. Um dia, meu sonho era ministrar em Fortaleza, meu sonho. E porque eu lembro... no meio da multidão, ninguém me via, ninguém sabia quem eu era. É porque é multidão grande mesmo. É? Porque o meu filho fez o school lá em Fortaleza e você tava lá ministrando já. Isso, mas o school eu já tava em São Paulo. Já tava, já veio como missionário pra... Isso, pra servir lá na escola. Pra servir na escola. Ninguém me conhecia. Então não tinha como eu ir pra São Paulo, ninguém. Pastor Sandro não sabia quem eu era. Eu ia para as conferências, andava, eu era invisível.
Ninguém sabia quem eu era. É como se você tivesse hoje um trabalho missionário e um poderoso líder de adoração lá no interior. Maravilha. E ninguém da sede conhece. Quando o pastor Ebe falou que estava me levando, quem é esse Fanuel? Ninguém sabia quem era o Fanuel. Então, assim, Deus me colocou num contexto. Cheguei lá na equipe de São Paulo. O Daniel Alencar de um lado, cara que tem um ministério extremamente relevante na Poderoso. nação. Giane do meu lado. Jânio Moraes. Giane Moraes, uma das líderes principais de adoração da igreja. E o Fanuel, lá de Sobral. Olha pra Quem é o maravilha. Fanuel? Rapaz, não tinha currículo. Quando eu olhava assim, né? Meu Deus, o cara tem um currículo lindo, a outra tem um currículo lindo. E quem eu sou? Eu disse, rapaz, não sei. Eu alcancei o favor do rei, só isso. A Jeane, eu dou testemunho que lá em Santarém, ela A benção. era uma das principais lá da equipe da Paz Church. E eu acho que lá em São Paulo também hoje, Isso, né? isso. É, nós estamos juntos lá trabalhando para Jesus. 3 ministros de louvores lá na Paz. Tem mais, Tem tem mais. mais, tem mais. Então, e agora quando você volta em Sobral? Eu estive em Sobral agora em junho. Final de junho. Pastor, a igreja hoje em Sobral é a maior igreja da cidade. A Igreja da Paz. Igreja- Paz Church. Paz Church. É E mesmo. do estado, é uma das maiores do estado. É assim, fenomenal o que Deus está fazendo em Sobral. Uma igreja extremamente Quem continua poderosa. lá como Pastor pastor? Fabiano, que era o meu discipulador na época. Hoje ele é o pastor lá. Olha. Que poderoso. Ele teve que me apresentar para minha igreja, porque a igreja não me conhecia. Porque hoje é maior, a proporção de pessoas novas era muito, muito, muito maior do que as pessoas que estavam lá quando eu ainda estava em Sobral. Então ele teve que me apresentar, irmãos, aqui é o irmão Fanuel, Saiu daqui. saiu daqui, ele que fundou o Ministério de Louvor, os primeiros lives aqui, liderou os jovens, ele começou a falar, né? Teve que me apresentar para minha própria igreja. Que da hora. Que poderoso. E sim, é muito lindo o que Deus está fazendo. A igreja hoje é muito grande lá. Já estão com um núcleo. Quando eu cheguei lá, quando eu estava lá agora, esse mês, né, no mês de junho desse ano, eles estavam terminando a construção de um novo campus. Uhum. E ele falou, Fanuel, o pastor falou para mim, meu filho, lá já está lotado. O campus nem começou, mas já está lotado. Nós já vamos ter que começar construir outro campus, porque a igreja está alcançando a cidade de Sobral. Hoje, para a glória de Jesus, é a maior igreja da cidade e uma das maiores igrejas da Paz Church no estado. Glória a E Deus. o legal de tudo isso é que a gente pode dizer assim, você pode dizer, né? Eu estive lá. No Eu estive lá. Aleluia. Tava lá quando que tudo era bênção, né? mato. Que bênção. Assim, o senhor cumpre agendas hoje, né? Isso. Como é que funciona? O senhor participa do culto de celebração, né? Da programação da igreja, normalmente, e cumpre a agenda. Qual foi a hora que o senhor... que apareceu o primeiro convite? O senhor lembra? Sim, Qual lembro. foi o primeiro convite para ministrar em outras igrejas? Lembro. Na verdade, assim, aí quando eu estava saindo de Sobral para São Paulo, 6 meses antes, o pastor me chama e fala assim, meu filho, é o seguinte, nós tínhamos um acordo com o pastor Ebe de lhe manter em São Paulo. Até então, nunca recebi nada da igreja, não, mas nós iremos lhe manter. Porém, nós estamos fazendo os cálculos aqui, já fizemos vários cálculos. Nós não vamos ter condição de lhe manter em São Paulo. Aí você tem a opção. Ou você fica e a gente vai se organizando, trabalha mais um pouco aqui com a gente, estrutura um pouco mais a igreja, para a igreja ter condições de te enviar daqui a 2 anos, no máximo. Ou você vai por conta própria. Eu falei, pastor, eu tenho como duvidar que não é para eu estar, que é para eu estar em São Paulo? Não tem como. Depois dessa oração que eu fiz, depois de ver o que Deus fez, não tem como. Eu vou para São Paulo e Deus vai honrar. Deus vai cuidar de mim lá. Meu Deus. Aí o pastor entrou em parafuso com a mão na cabeça. Meus agora? discípulos, tudo desesperado. Cara, não vai, não faz isso, não tem. São Paulo é assim, financeiramente para você viver é difícil, cara. E aí, como que as pessoas vão te convidar se elas não conhecem você? Não vai ter convite. Como que você vai levantar recursos e tal? E todo mundo desesperado. E eu, numa tranquilidade tão grande, eu falava pra eles, cara, Deus vai cuidar de mim. Deus falou.
Eu não tenho dúvida. Deus vai fazer todas as coisas. Pastor, eu não tinha nada. Eu vendi a YBR por R$2.000. R$1.000 eu comprei a passagem, R$1.000 eu comecei minha vida em São Paulo. Aí a pessoa fala assim, não, quando chegar lá no aeroporto, você pede um Uber. Pastor, lá sabia o que era Uber, na minha cabeça, Uber. 7 anos atrás não tinha Uber em Sobral. E aí eu pensava, não, Uber é igual um táxi, mas no lugar de táxi tá escrito Uber. Então eu fui com essa expectativa procurando Uber. Cheguei 3 da manhã no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. Quem já foi lá sabe, é um aeroporto muito grande. Eu tô de um lado pro outro procurando o tal de Uber. E não encontrava, cara. Uma vergonha pra perguntar pras pessoas onde tinha Uber, né? E eu nordestino vindo do interior. Cara. E assim, eu andando. O violão, tu levou o violão? Ah, tava comigo, violão, né? Era tudo que eu tinha. Emanuel, então não tinha apartamento alugado, não tinha estrutura nenhuma? Não. Aí um irmão conseguiu uma vaga pra mim pra ficar na sala lá de um apartamento que tinha vários missionários solteiros. Tudo da Igreja da Paz. Tudo da Paz. Mas tinha que pagar, tá? Um aluguelzinho lá todo mês. Mas essas pessoas que foram... Porque assim, o que eu sei é que da ida para São Paulo até fundar a igreja levou tempo. Sim. Eles foram lá uma caravana grande de pessoas, de missionários do Nordeste, de Santarém. Eu fui juntamente com o pastor Ebe. Foi de primeira logo? Não, na segunda. Primeiro foi uma equipe de Santarém para aplanar a terra. Sim. Né? Mas ninguém tinha começado o Life Group ainda. Nada. E aí a segunda equipe foi com o pastor Ebe. Então, toda a galera de Fortaleza, né, foi com o pastor Ebe. Com o pastor Ebe. A primeira foi de Santarém. Isso. Uma turma de Santarém. Isso. 2015, 2016. Mas como é esse processo aí? Chega lá na cidade. Eu sei, eu tô perguntando pra ti, pra gente entender pro nosso... Sim. Eu só fechar essa pergunta dele, que é interessante que Deus fez. Cheguei, aí o cara, do nada, pastor, uma pessoa me procura, eu tô andando ali, aí o cara chega perto de mim e disse, você tá perdido? Eu disse, rapaz, eu tô precisando de um Uber, tô procurando um Uber. Ele falou, eu sou Uber. Eu disse, glória a Deus, cara. Me leva nesse endereço aqui. Aí eu mostrei o endereço pra ele, ele falou, beleza, vou calcular. Ele calculou. Ele falou, olha, pra te levar nesse endereço é R$180. Eu disse, cara, é mesmo, cara? Eu disse, é 180. Mas é o seguinte, se você for de táxi é 250. Eu disse, não, eu vou de Uber, eu vou com você. E aí todo mundo falava que Uber era mais barato, né? Mais barato, né? Entrei lá, fui. Pastor, depois eu descobri que da minha casa, né, para o aeroporto, no dia mais caro, naquela época, hoje é bem mais caro, né? Mas naquela época, no máximo, era R$50. O dia mais caro era R$50. O cara me enrolou, né? Caramba. Que Deus o tem, esse rapaz. Cheguei, 3 da manhã, tal, já cheguei na base missionária lá, né, na República, todo mundo rindo, né, virei piada pra todo mundo. 9 da manhã, meu telefone toca. Aí uma pessoa fala assim, alô, Emanuel. Eu disse, sou eu. Irmão Emanuel, eu vi dizer que você estava em São Paulo. Eu disse, irmão, eu acabei de chegar. Ele disse, cara, é de Deus. Olha, é o seguinte, hoje nós temos uma conferência aqui, começa uma conferência na nossa igreja, mas ninguém lhe conhece. Eu disse, eu sei, não precisa falar na cara não. Ninguém lhe conhece. Caramba. Porém, eu e minha esposa, a gente foi muito ministrado pela tua vida, em uma ministração lá no Ceará. E eu falei com o meu pastor e eu consegui para você abrir a conferência hoje, 1 da tarde, 2 da tarde. Você consegue vir? Eu disse, consigo, cara. Como é que eu vou? Ele disse, de Uber. Mais 180. Não, mas eu já tinha baixado o aplicativo, já tinha aprendido, né, como é que faz. Já sabia, eu não sabia que era um aplicativo até então, acredita? Não. Você vê como era a minha mente. Beleza, aí fui. Pastor, quando eu cheguei lá, era uma mega igreja, uma estrutura muito grande. Você lembra o nome da igreja? Lembro, telão de LED e tal, e estrutura de fone, assim, sabe aquele Wave, né, que pra você controla, assim, a bateria na redoma, luzes. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava assim dentro de mim, assim, né? Jesus amado. Telão de LED. Aí tinha uma TVzinha com cronômetro. Naquela época eu nunca tinha ministrado com cronômetro ali e tal. Rapaz, negócio top. Eu disse, Jesus, eu sou lá do Ceará, o que eu tô fazendo aqui? Aí a banda fez a pergunta de milhões, né? Qual é o repertório?
Simão, eu não sei. Eu nunca sei qual é o repertório que Deus vai ministrar, né? Eu vou muito assim, eu seguro na mão do Espírito Santo e vamos. Eu falei pra eles, cara, vamos deixar o Espírito Santo fazer. Quando eu virei, pastor, a igreja já estava lotada. Meu Deus. Quase 3.000 líderes. Era uma conferência de liderança. Eu pensei em fugir, mas quando eu olhei, só tava 10 minutos, né? Aí eu pensei, não, mas dá tempo de fugir. Mas quando eu olhei, tinha um cara gigante, assim, do lado, assim, do palco. E disse, rapaz, se aquele cara me pega ali... Já era. Aí comecei a ministrar. Pastor, quando a gente começou a ministrar, assim, uma presença tão forte. O céu se abriu naquele dia. A glória de Deus veio, Hugo. E Deus, eu via tanta gente sendo ministrada. Do círculo de oração lá atrás. Tanta gente sendo ministrada e tal. A presença de Deus muito forte. Quando eu terminei a ministração, tô descendo da plataforma, o pastor me abraça chorando e disse, meu filho, você não vai mais embora. Você vai ministrar a conferência todinha. Oh, maravilha. Aí comecei a ministrar a conferência toda. E aí nos intervalos os pastores vinham falar comigo, né? E aí, rapaz, quem é você, cara? De onde você é? Porque não tinha cartaz, minha foto no cartaz, não tinha vídeo, não tinha nada. Ninguém sabia quem eu era. E aí todo mundo falava, quem é você, cara? Eu falei, não, eu sou missionário, cheguei agora em São Paulo. Ele falou, cara, você pode ir na minha igreja dia tal? Eu disse, espera aí, pastor, deixa eu olhar minha agenda aqui. Cresceu. Brincadeira. Aí a gente saiu de lá com 3 meses de agenda fechada. Daquela conferência. 3 meses. Deus abrindo as portas. Maravilha. Depois de 1 ano, eu volto nessa conferência. Tô ministrando na conferência, Hugo. E aí, era uma conferência de jovens. Eu tava ministrando, o Espírito Santo fala dentro de mim. Fanuel, meu filho, qual era o plano B pra São Paulo? Eu disse, mas plano B, Senhor, não tem plano B. Qual era o plano B? Não tinha, pastor. Não lembrava. Sabe aquela história, se eu fui pobre, eu não me lembro mais? Era tanta bênção acontecendo, tanta bênção. Eu vi a mão de Deus cuidando de mim. Desde o primeiro momento que eu cheguei em São Paulo, cara. Quer dizer, né? Depois do Uber ali, né? Do assalto do Uber. A prova ali. Eu vi a mão de Deus. Eu disse, não, Deus, não tem plano B. Deus disse, tinha um plano B. Aí eu me desliguei da igreja e fiquei tentando trazer a memória. De repente um download vem. Qual era o plano B, pastor? O plano B era o seguinte. Se tudo desse errado, eu ia pegar meu violão, ia pra Paulista, ia abrir o case, ia tocar, e as pessoas iam colocar o que elas quisessem. Ia ser artista de rua. Na hora o Espírito Santo bradou dentro de mim, meu filho, os meus planos são maiores e melhores do que os teus. Maravilha. Rapaz, eu comecei a chorar naquele dia muito forte, porque eu vi toda a minha trajetória em São Paulo como um filme, aquelas pessoas que perguntavam assim, e aí, como que você vai se manter lá? Deus me abençoou desde o primeiro momento que eu cheguei naquela terra. Deus cuidou de mim. E aí, naquele dia, Deus me deu uma frase. A frase não é minha, né? É dele. Todas as vezes que você ouvir o som da minha voz e prontamente me obedecer, você vai viver o sobrenatural. Então, tá naquela terra é um cumprimento da palavra do Senhor sobre a minha vida. E eu só tenho dar graças a Ele todos os dias. Aleluia. Viver no centro da vontade. Aleluia. Verdade. E aí, começou as suas agendas, começou a entrar recursos, né? Você foi mudando de vida. Eu vi que o senhor, agora, recentemente, o senhor casou. Né? Eu casei. O maior milagre da terra aconteceu. Depois foram 7 anos sozinho, pastor. E durante esse período eu me dediquei completamente ao ministério, ao reino, ganhar pessoas para Jesus, viajar pelo Brasil. Fui pro Ribeirinhos, já comi jacaré, já comi tartaruga, tracajá. E assim, cara, preguei já em aldeia, já preguei... Rapaz, é tanta coisa assim, louca, né? Já preguei em dunas pra vários gringos, assim. Teve um dia que eu tava numa duna em Jericoacoara, tocando. E assim, todo mundo assistindo o pôr do sol. Tinha umas 1.000 pessoas. Gente de tudo que era lugar do mundo. Jericoacoara é um encontro de muitos gringos, né?
E eu ali, cara, quando eu comecei a cantar, eu tava cantando aquela livre pra correr, livre pra... Quando eu percebi, eu tava com 400 pessoas dançando comigo, correndo pra um lado, correndo pro outro, adorando Jesus. Nossa, que E os meus amigos saíram e começaram a evangelizar. Quando eu percebi, tinha pessoas entregando a vida a Jesus ali à frente. O cara que vendia água de coco aceitando Jesus, o outro voltando para Jesus, em várias línguas, ao mesmo tempo, ganhando várias línguas para Jesus. Sim, então coisas que eu vivi com Jesus, sobrenaturais. Foram 7 anos dedicado intensamente ao reino de Deus. E Deus preparou uma pessoa muito, muito de Deus, né? Estamos há 5 meses casados. E é só bênção, só glória, aleluia. Tu não precisou de nenhuma vez assim de trabalhar secularmente para se sustentar nesse tempo? Não, Deus cuidou de mim. Pois é, maravilha. É assim. R$2.000, né? 180 por mês. 1.000 de passagem. Então assim, Deus cuidou. Maravilha. Então, quando Deus, eu falo muito isso para os meus discípulos, quando a palavra é de Deus, ele fala e aquela palavra é dele, ele move as águas. Então, assim, tem muita gente que fala, eu tenho uma palavra de Deus, mas eu não vejo Deus mover nada. Eu fico, assim, preocupado. Às vezes, nós achamos que ouvimos a voz de Deus. Mas, na verdade, foi a nossa voz, a voz lá do nosso interior. Tem que saber identificar qual é a voz de Deus. Quando é a voz de Deus e quando é a voz do desejo do meu coração. Eu queria que Deus falasse isso, mas Deus não falou. E aí você se apropria daquilo como se fosse Deus. E você se frustra, porque passam os anos e nada acontece. Você fala, Deus, você esqueceu de mim. Mas Deus fala assim, eu nunca falei nada. Porque Deus só se compromete com a palavra que saiu da boca dele. Deus tem compromisso com a palavra que sai da sua boca. Com a palavra que é desejo do teu coração, Deus não tem compromisso com ela. É igual a fé, né? A fé que é gerada no coração é a fé que vem pela promessa da palavra. Né? Não é aquela fé positivista que a pessoa aqui na mente fica, vai acontecer, né? Mas a fé que é gerada por uma palavra, uma promessa, que foi o teu caso, Isso. que parecia que não ia acontecer, mas aconteceu porque foi uma palavra liberada. Então hoje eu consigo, só para terminar, aí Deus começou a soprar, né? Viajando. Quando eu conversei com o meu pastor, ele falou, cara, eu preciso que você cuide do D-Flame Music pra mim. Eu disse, amém, pastor. Comecei a cuidar do D-Flame Music. Por um bom tempo, eu cuidava apenas do D-Flame Music, era fiel no meu life group, que era o life group do Isaías. Isaías Uber? Isso, Gente boa. E servindo na igreja local e tal. Então eu ministrava uma vez por mês na igreja local, cuidava do D-Flame Music e viajava para levantar recursos. Quando o Isaías está indo para o Rio de Janeiro, aí ele passa o life, né, para Jeane, e logo depois a Jeane passa para mim. No período de casa de paz. Aí o pastor Matias me chama e fala, e aí, você aceita o desafio? Então foi quando eu comecei a voltar a liderar a Life Group em São Paulo, tem acho que 2 anos isso, né? Um pouco mais de 2 anos. Foi quando eu comecei a voltar a liderar. Aí comecei a liderar Life Groups, comecei a discipular e envolvido na igreja local. Então eu consigo hoje tanto estar viajando para levantar meu recurso, para me manter, e também eu entendo que é um ministério, um chamado de Deus, né? O que nós viemos fazer aqui durante esses dias não foi cumprir uma agenda, foi algo, vim liberar algo de Deus aqui para o Ward, vim liberar algo do Senhor, da parte do Senhor, ativar uma geração apaixonada por Jesus. E na minha igreja local. Então, assim, o que eu amo demais, cara, tá no Life Group. Toda quarta-feira eu tenho o meu Life Group na minha casa, que é o Elevation. Tava comentando, pastor, nós estamos ali em uma média de 30 a 35 pessoas toda quarta-feira. Eu já não sei mais o que fazer, porque é muita gente, o apartamento não cabe mais. Já comprei banquinhos, os banquinhos já não cabem mais, já tá tudo lotado de gente, fica em pé. Maravilha. Pessoas entregando a vida a Jesus, né? Quarta-feira agora, dois rapazes entregaram a vida a Jesus lá no Life Group. E ver isso acontecendo vez após vez, cara, é o que faz o meu coração queimar. Então eu acredito que um ministério consolidado, um ministério forte,
tem as suas raízes fincadas na igreja local. Sem dúvida. É daqui onde você tira todos os nutrientes para você ter um ministério forte da tua igreja local. Tua base. Porque quando eu viajo, eu sou recebido como um irmão querido, eu sou recebido como um amigo, né? Cara, as pessoas me tratam como eu me sinto literalmente um príncipe. Cheguei ontem, né? Lá no hotel, rapaz, tinha um presente, uma carta, gente, coisa sobrenatural. Eu fico assim, meu Deus, como a gente é amado. Verdade. Porém, quando eu tô na igreja local, eu não sou o irmão, eu sou o filho da casa. Isso é E maravilhoso. como filho da casa, pastor, nós temos responsabilidades. E aqui é onde é o segredo. Por quê? Porque às vezes eu chego aqui, né, eu sou recebido como convidado, um irmão querido e tal. Eu não tenho obrigações na igreja local, na casa, compreende? Eu vim servir a igreja, eu vim derramar algo sobre vocês. Porém, quando eu sou filho da casa, imagina que você vai receber uma visita. Aí você fala assim, vou colocar o nome do seu filho de Bob. Bob, seguinte, nós vamos receber fulano na casa aqui. E sabe onde ele vai ficar? No teu quarto. Mas, pai, onde é que eu vou? Não, você vai dormir na sala, meu filho. Mas, pai, é meu quarto. É seu quarto. E eu organizo o quarto, limpo o banheiro. Deixa tudo direitinho. Deixa tudo pronto. Por quê? Você é filho. E como filho, você tem obrigações. Então, quando eu estou na casa, eu não sou servido. Eu sirvo. Compreende? Sim. Então isso trata o meu caráter para nunca deixar o meu ego quando eu tô viajando, porque às vezes quando a gente é tão acostumado a só ser servido, e isso acontece muito, né? Quando a gente tem um ministério itinerante e não tem bases na igreja local, cara, você chega na igreja local, você quer que o pastor Eibe te sirva. Rapaz, eu tô aqui no culto, rapaz, o pastor Eibe não veio falar comigo, não falou meu nome no púlpito. Meu Deus do céu. Essa Querido. diferença, isso aí faz toda a diferença. Esses dias Deus deu uma palavra para nós, e a gente compartilhou na igreja. Eu acho que eu compartilhei em umas 2 igrejas, que eu prego na igreja, às vezes eu prego no outro. E eu falei sobre a videira, né? A Bíblia fala lá em João 15:1. Eu sou a videira, meu pai é agricultor, e nós somos os ramos, as varas. E ele diz, todo ramo em mim que não dá fruto, ele poda. Aliás, ele corta. E o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E aí a gente não pensa, mas só pode dar fruto quem tiver na videira. Verdade. É aquilo que você falou. Se não tivesse essa base, essa igreja, né? Hoje talvez tu não fosse o sucesso que você é. Você é porque você está conectado a uma videira, a uma árvore, Verdade. ao Pastor Eibe, Verdade. a equipe pastoral da Paz de São Paulo, entendeu? Então isso aí é que te conecta, isso é que Às te vezes projeta. você tá fluindo não é uma unção sua. Você tá fluindo na unção de alguém. Exatamente. Por exemplo, imagina, tem a tua equipe que tá aqui, às vezes tá fluindo debaixo da tua unção. Daquilo que você tem construído no Senhor. E o cara vai dando frutos, ele pensa, rapaz, eu sou o cara. Eu sou o cara. Aí é onde ele Rapaz, é. eu sou bom. Então eu não preciso mais do pastor, eu vou abrir a minha própria igreja. Aí as pessoas saem até e nós abençoamos, né? Porque nosso coração é esse, nós não temos... Não, você não... Nós abençoamos. Aí o cara sai. Quando ele sai, ele vê. Cara, eu não tô conseguindo fluir. O que tá acontecendo e tal. Irmão, você não entendeu. Você estava fluindo debaixo da unção de alguém. Tava ali, né? E é só por isso, não é você. Então eu sinto muito isso na minha vida, que eu tenho fluído. Não é que eu sou bom, é que não tem nada a ver. Eu tava falando ontem no carro, né? Cara, não tem nada a ver comigo. É o favor de Deus, é a bondade do Senhor. Mas imagina, eu tô na 5ª geração de pastores na minha família. Quantas bênçãos acumuladas de geração em geração. E tá recaindo sobre mim. Às vezes o que eu tô recebendo hoje não é fruto do meu trabalho. É fruto dos meus avós que oraram por mim. Foi plantado lá. Eu tô escrevendo uma música que fala isso. Nós somos, né? Falando pra geração. Nós somos a resposta das orações dos nossos pais. A geração que tá vivendo hoje é resposta da oração das irmãs do ciclo de oração. E eles nem entenderam. Os caras estão saindo na rua, estão orando por cura. E eles falam, uau, o cara foi curado. Mas, irmão, não é porque você buscou, é alguém que buscou, alguém que clamou há muito tempo. Você é a resposta da oração dessa pessoa. Isso mesmo.
E aí os caras hoje estão pensando assim, não, eles que têm que aprender conosco. Aí até, às vezes, rejeita né, os mais antigos. E a Bíblia fala, não retire os marcos antigos, não remova os marcos antigos. É como um memorial. Por isso que existia aquele altar que ele levantava, né, vez após vez. Porque quando ele olhasse para trás, ele ia lembrar, Deus fez aquilo, Deus já fez isso. Deus já fez aquilo. Então ele vai fazer isso mais uma vez, porque esse é o Deus que eu sirvo, os memoriais, os marcos antigos. Então, o que eu tenho vivido hoje, como eu estava falando, pastor, né? É porque eu estou debaixo de uma cobertura, estou debaixo de uma bênção, de uma liderança, e servir a igreja local. Eu tenho um amor tão grande, cara. E tá lá. Eu fico preocupado. Pra mim, eu falo muito pra minha esposa, eu não consigo viver só viajando. Não consigo. Como é que você concilia essa questão aí de viajar e servir a igreja local? Tu tem a tua liderança te respalda? Tem um dia que é marcado para te estar lá? Como é que funciona isso? Vamos falar sobre Paz Church, né? Os cultos de celebração. Eu tenho uma ministração por mês e eu tô livre para viajar. Nos life groups, o que eu fiz? Eu criei um mecanismo, um organismo vivo. E eu tenho, um staff. Então, eu não lidero sozinho. Então, hoje eu tenho 10 pessoas liderando comigo. Por exemplo, o Elevation, 10 pessoas. Eles são teus discípulos pessoais, assim, discípulos diretos, né? Meio da minha MDA, esposa. um a um. Isso. E nosso staff. Então, eles lideram conosco. No Life, eu criei uma função chamada condução. O que é a condução do Life? É literalmente aquela pessoa que está conduzindo o Life. Ele começa, ele tal. Se você chegar no Life e você não conhece, e eu sou o líder, né? Mas hoje a condução tá com o Hugo. Você vai chegar no Life e vai pensar, rapaz, ali é o líder, né? O Hugo que é o líder, porque ele que tá conduzindo tudo por causa da condução do Life. Isso descentraliza a figura do Fanuel. Se o Fanuel não estiver hoje no Life, então o Life não é legal. Por quê? Porque eu não trouxe a centralidade em mim. Certo. Eu trouxe a centralidade para a equipe. Ótimo. Então é a equipe que é importante e não o Fanuel. Qual é o critério para ter essa equipe, para formar essa equipe? Eu formo eles a partir dos níveis de que eles estão vivendo. Então, se eles já estão perto de ser discipuladores ou já prontos para ser discipuladores. Para você se tornar um discipulador hoje, no nosso contexto local, é um trilho de 9 etapas. Um trilho de liderança. Então, aquela pessoa, imagino que aquela pessoa já está no 7º nível. Eu falo, cara, você quer se tornar um staff mesmo? É isso que você quer? Quero. Eu quero estar mais perto, quero ter mais compromisso e tal. Então, nós temos um grupo. Ele agora faz parte desse grupo de liderança comigo. E as decisões do Life é com eles. Eu reúno com eles e a gente faz juntos. Então, às vezes, por exemplo, semana que vem nós não estaremos lá, nem eu nem minha esposa. Nós estaremos numa turnê pelo estado do Espírito Santo. O Life vai acontecer. Normalmente. Por quê? Porque o staff vai estar lá. E tu deixou a chave, tá tudo certo. Eles que vão fazer a liderança, eles vão cuidar de tudo. Ao mesmo tempo, o staff, eu coloquei o pastoreio eficaz. Então, nós temos, cada staff cuida de 2 ou 3 pessoas. Nós estamos com 35 pessoas. Então tá todo mundo sendo pastoreado. Todo mundo sendo pastoreado. Ao mesmo tempo que eu tô cuidando daqueles 10, eu e minha esposa, a gente tá investindo nesses. Esses 10 estão dando resultado de 30 pessoas. Uau. E ninguém não perde qualidade no pastoreio. Exato. Então, o que acontece? Por mais que o Fanuel não esteja naquele life, aquele life vai estar forte. Por quê? Cada staff tá ligando, tá mandando mensagem, tá orando, tá entrando em contato, tá vendo como ele tá. Fulano, hoje tem um live, conto com você. Então, eu vou direcionar as perguntas para quem? Pro meu staff. E aí, Dani, como é que tá o Edu? Como que tá o Lalif? Como que tá fulano? Eles já estaram no live, já falou com eles? Tudo ok, Fanu? Não, o fulano não vai estar hoje, tá doente e tal, mas vamos estar orando no live por ele. Então, eu pego as informações do staff. E o staff, eles que levam esse pastoreio eficaz. Então, dessa forma, eu consigo, às vezes, eu poderia até viajar 15 dias. Um mês, e o life estaria acontecendo.
firme e forte, Sem perder multiplicando, qualidade. sem perder a qualidade, porque eu descentralizei a minha figura. Eu tô lá, né? Às vezes eu tô lá no live e tô fazendo louvor. Eu tô no live, tô fazendo a oração final. Eu não centralizo tudo em mim. Eu coloco a centralidade no Steph. Isso tem sido uma benção, uma benção. Então, todos os meus lives, eu tenho ensinado isso para os meus líderes, para que nós possamos crescer dessa forma. Imagina que o cara tá indo com live, tá indo pra começar um live com 5 pessoas no staff dele. 5 pessoas, se cada pessoa cuidar de 3, nós vamos ter quantos? 15 pessoas forte. Mais o staff, 5, 20. Mais o líder, 21 pessoas. Eu tenho um live de 21 pessoas forte. Maravilha. Então eu tenho focado mais, pastor, em preparar bem esse staff do que o número de pessoas. Porque o número de pessoas vai ser um resultado dessa preparação. desse núcleo. Esse núcleo tá forte. Tu chama staff. Eu chamo de staff. É o discípulo. É os discípulos. Não seria discípulos apenas. É os que são mais Porque pastoreados, mais próximos. Eles seriam o núcleo do life. Ou seja, lembra nós usávamos auxiliares. Auxiliares, sim. Pronto, eu coloquei staff, que significa, né, equipe. E essa equipe juntos, eles falaram pra mim, não, eu quero ter um discipulado mais profundo. Eu quero ter um discipulado porque eu quero cuidar de pessoas. Eu estou sendo treinado para ser discipulador. Então, essa equipe é a equipe que eu gasto mais energia, que eu invisto mais, cuido bem deles, porque eles vão cuidar dos outros. Entendi, perfeito. Então, quanto maior o meu staff, maior o alcance do meu live. Se eu tivesse um staff de 20 pessoas hoje, nós teríamos um live de quantas pessoas? 60 pessoas. Mais o staff, 80. Porque antigamente, quando a gente aprendeu muito sobre célula, a célula já dizia até na escola, né, no CBL, falava. Uma célula, definição de célula. A célula é um grupo de 6 a 16 pessoas que se reúne uma vez por semana e tal e tal. Então hoje, lá em São Paulo, eu vejo o pastor Ed falando, ensinando, que tem célula com 40, 50 pessoas. Sim. Né? Os nossos lives, eles são lives bem fortes, assim. Como o processo, esse é o primeiro estágio para você se tornar discipulador. 9 etapas. Para você se tornar um líder de life, qual o primeiro pré-requisito do trilho? Ser um discipulador, ou seja, ter passado pelos 9 primeiras etapas, aí vem mais 9 etapas. Então demora a gente formar um líder, não é assim da noite pro dia. Mas o life tá crescendo, cara. Mas o bom é que quando formar, formou. Isso, eu formei um bom líder. Um bom líder na rocha, né? Isso, um líder que vai dar continuidade, um líder forte, que não vai retroceder. Eu sei que eu vou enviar essa pessoa, ele vai dar frutos, a equipe vai dar frutos. Eu tô enviando um núcleo. Eu criei, tipo, na minha cabeça, é tipo o mini Atos em ação. Então, se eu tenho uma equipe forte, eles vão começar um life em qualquer lugar e eu sei que eles vão dar muito frutos. Aí aquela equipe ter muita comunhão, ser muito amigo um do outro, desenvolver um bom relacionamento dos discípulos, do GD. Não somente eu com ele. Sim. Não, mas o meu staff, todo mundo se ajuda. E não é aquele staff, eu tô fazendo e fulano não faz nada. Não é aquele staff que diz, rapaz, eu chego no horário, mas o outro... Não, é aquele staff que estende graça um ao outro, que ama um ao outro. Né? Porque é uma equipe. Não é mais assim, eu sou o staff aqui, discípulo do Fanuel, então eu tenho que prestar conta pro Fanuel. Os outros eu não tô nem aí. Entendi. Que façam a parte dele. Não, é aquela equipe. Aí quando essa equipe tem essa unidade, pastor, esse life, ele vai ser poderoso demais, vai ser um life forte. Então, na minha cabeça, quando eu assumi, eu falei, beleza, eu não consigo assumir o life desse jeito, eu sendo à frente de tudo. Eu posso ter um staff? Aí o pastor olhou assim, cara, pode, manda bala, vai dar certo. Como que você tá pensando? Eu falei, assim. Você abençoa? Tá abençoado. Cara, eu comecei, foi um sucesso. O pastor Abe tá fazendo isso também. É porque ele viaja muito também. Ele fez no life dele e hoje ele tem, né, a equipe de auxiliares dele e tal. E essa equipe bem nutrida, bem forte, bem discipulada, vai cuidar de um life. Esse life vai romper. Benção demais. Então não tem pressa para multiplicar.
Não tem, mas eu já tenho. Porque Mas se não cabe multiplicar, mais. você tem 10 staff, vai multiplicar 2 células, 2 lives, muito bom. Muito forte. Já bem estruturado. E aquele life, se a gente multiplicar bem ele, eu já garanto que vai ser um life de sucesso. Ele só tem ali mais uns 6 meses para levantar um futuro líder. Já preparar bem para levantar aquele futuro líder. Porque tá indo um staff com ele praticamente líder. Entendeu? Já bem treinado. Então, se hoje eu fosse fazer uma grande multiplicação, eu conseguiria multiplicar o Elevation fácil em 3 líderes. Oh, maravilha. Fácil. Meu Deus. E 3 líderes fortes, 3 lives fortes. Outra pergunta é sobre o ministério lá em São Paulo. Vocês estão fazendo ainda encontros com Deus na igreja local? Olha, nós temos tentado fazer, está sendo desafiador, porque a rotina do paulista é bem diferente de tudo que a gente já encontrou. Então o pessoal é muito intenso, trabalha muito, faz muito curso. Às vezes o cara trabalha a semana toda, final de semana tá fazendo um curso, tá fazendo uma pós, tá fazendo curso de inglês. É uma loucura a cidade. Então tá sendo desafiador. Nós fizemos um modelo de encontro que era dentro da igreja, mas isso ainda não se firmou. Nós fizemos semana passada um encontro de crianças, agora o Kids. Nossa. Foi muito legal. Foi dentro da igreja, foi uma bênção também. Mas dentro da igreja, Mas nós ia vamos- e voltava para casa, né? Não, eles fizeram um dia intenso, né? dia. Um dia só, das crianças. Então nós estamos ainda estudando como que vamos fazer esse encontro com Deus, mas não tem sido frequente. Eu sei. O que nós temos sido bem pontuais tornando o life, o melhor dia da semana é o dia do meu life. Nossa. Entendi. Tendo o life o melhor lugar, um life muito criativo, dinâmico, atrativo, um life forte, cheio da presença de Deus, alegre, cheio de amor, de fé e de alegria. Então nós temos fortalecido muito os lives. A cultura de life, ela tem sido realmente vivida intensamente. Segundo pilar, culto de celebração. O culto de celebração é um lugar incrível, uma experiência sobrenatural. Então, fazer de um culto um lugar muito bem organizado, um lugar muito limpo, cheiroso, um som agradável, uma equipe de louvor muito top, uma palavra muito poderosa. Então, nós temos investido bastante energia no culto de celebração. Muita também. tecnologia Muita também. tecnologia, um culto, 1h30 de culto, é assim, mas é um culto muito prazeroso, muito gostoso. As pessoas vêm, não, quero de novo, quero participar desse culto, quero estar aqui, quero estar nesses cultos, né? Então, são esses 2 pilares e Muito o discipulado, né? Muito bom. Tem dificuldade de levar a pessoa do life pro culto? Vocês têm? Olha, Que é São Paulo, né? interessante Correria. isso. Nós temos uma realidade. As pessoas vêm do culto pro live. É diferente daqui, Entendi. do Nordeste. Que a gente às vezes ganha a pessoa no live e depois leva pro culto. Lá não. Lá as pessoas vão pro culto. O culto é o maior. A maior atração. É o do maior culto. aquário pra pescar. É impressionante. Olha, pra você ter uma Legal, ideia. Legal. Segunda-feira agora, que passou, minha esposa estava orando por uma moça e tal, e convidou ela pro live. Quarta-feira ela tava no live lá com a gente. Uau. Sabe, linkada, envolvida. E, cara, isso é muito poderoso. Por quê? Porque o culto tem sido um lugar de muito alcance. E as pessoas geralmente vêm do culto pro live. Então não há dificuldade, porque o culto é tão prazeroso. Quando a gente fala, não, vamos ter que estar no culto e tal, o pessoal quer estar lá. Maravilha. Eu queria só voltar um pouquinho no live. Como é que funciona? Explica rapidão pra gente como é que funciona o cronograma lá do Life Group. Começa com oração. Explica pra gente como é que você faz. Olha, eu tento ser muito dinâmico, né? Né? Porque eu tenho as funções do live. Eu trabalho com jovens. Em São Paulo, nós temos 2 tipos de rede. Tem rede de casais, né, de famílias, e rede de jovens. Na rede de jovens, nós temos jovens e adolescentes. Então, todos os lives de jovens e adolescentes estão debaixo da cobertura do pastor. Sim. Então, no meu contexto, que é um pastor, que é um life de jovens,
eu tenho que ser dinâmico. Se o jovem já sabe como que começa e como termina, não gera um impacto. Isso. Então, vez após vez, eu faço Dá uma diferente. Diferente. Poxa, me pegou de surpresa. Então, é gostoso isso, porque o jovem gosta. Então, esses 2 últimos lives, como que eu tenho começado? Já tem ali um soak rolando. Eu tô sempre orando. O live é 8h30. 7 da noite já tá tudo pronto, cara. A minha casa já tá arrumada, já tá... Porque como eu moro no apartamento, eu tenho que mexer toda a sala para poder receber o live. Já tá tudo arrumado, já tá tocando um soak, as luzes já estão no ponto, eu já tô adorando, já tô buscando a Deus, começo a orar. Aí o meu staff vai chegando, eles vão chegando, a gente tá orando mesmo, orando mesmo, clamando, não é? Ô Senhor, faz alguma coisa. Não, Senhor, nós declaramos, tô orando por cada membro, por nome. Eu tenho 3 listas, 4 listas, 5. Eu tenho a lista do staff, quem é o meu staff? Eu tenho a lista dos membros fiéis. Eu tenho uma outra lista, que é a lista dos membros que estão falhando. Eles estão em falta. Aqui, pastor. Eles têm falhado. Eu coloquei ali membros a resgatar, que é essas listas. É o resgate. Aí eu tenho a última lista, que é a lista dos meus Natanaéis. Pessoas que eu estou convidando, mas que ainda não foram, mas eu estou orando. Então eu oro nome por nome no propósito. Senhor, eu quero orar aqui pelos meus Natanaéis. Fulano. Senhor, eu declaro em nome de Jesus os meus Natanaéis. Eu já vejo eles congregando fielmente aqui. Eu já vejo eles rendidos ao Senhor. Senhor, eu quero orar pelo meu staff. Aí falo nome por nome. Eu declaro, Senhor, eles blindados com toda graça, com toda autoridade. Senhor, eu quero orar pelos membros fiéis. Tal. Aí tem, faltou, né? Novos membros. Pessoas que estão chegando agora. Eu oro nome por nome. E tal, tô orando, tal, buscando a Deus. Então, quando as pessoas, elas entram, eu já orei em cada lugar do live. Já orei pelo piano lá, o nosso tempo de adoração é no piano, né? Opa. Aleluia, glória a Deus. Já orei no piano, já orei pela TV e tal. Eu gosto de deixar uma meia luz no tempo de adoração, as pessoas vão chegando. Como que eu tenho começado, gente? Aí, as pessoas estão chegando, já tem um cafezinho, uns petiscozinhos, então eles estão entrando ali, estão tomando café e tal, estão começando. Eu falo, gente, daqui a 5 minutos a gente começa a nossa reunião. Então aproveita aí pra ter muito tempo de comunhão. Se você não pegou um cafezinho, já pega um cafezinho e tal. Aí galera, então eu vou pegar um café e tal. Daqui a 5 minutos vocês estão ali começando. 8h30 eu começo em ponto. Chegou, fulano não chegou, eu começo. A cultura de honrar o horário. Aí você ensina, você educa as pessoas a serem fiéis. No dia que você começar o live, no horário, e a pessoa perdeu o louvor, e diz, poxa, a vida perdeu o louvor. Aí, na outra semana, ela vai estar pontual. Porque ela aprendeu. Aí eu começo assim, gente, vamos... Aí o pessoal já tá ali, eu sempre tenho um soak na TV. O que é o soak? É só aquele instrumental, eu sempre tô usando. Então, tô ali tocando ali, gente, vamos ficar em pé, vamos começar o nosso tempo de oração, vamos começar o nosso live. Apaga, aí alguém já apaga aquelas luzes, deixa uma luz mais meia luz, tem uns abajur ligados, não é escuro, mas aquela meia luz. Eu disse, quero que você escolha um parceiro de oração. Aí cada um escolhe um parceiro de oração. Agora compartilha com essa pessoa o seu pedido de oração. Você vai orar pelo pedido de oração dela e ela vai orar pelo seu pedido de oração. Aí eu levanto o som, e aí as pessoas começam a compartilhar, eles começam a orar uns pelos outros e tal. Terminou aquele momento, eu falo, agora essa pessoa vai ser o seu amigo da honra. Quem é um amigo da honra? Essa semana você vai ter o comprometimento de estar orando por ela todos os dias. Então, se você não tem um contato dessa pessoa, já pega o contato. Então, eu tô gerando agora comunhão entre os membros. Comunhão boa, né? Espiritual. Aí eu falo não assim, é só comunhão de comer, isso. Comunhão de... Quando você for orar por ele, estiver orando por ele, manda um foguinho. Pra ele entender que você tá orando por ele naquela hora. Ah, maravilha. Ou manda as mãozinhas levantadas, aí e tal. Aí beleza, aí vamos começar o tempo de adoração. Aí começa o tempo de adoração. Termina o relax. Aí já vem pra palavra. Aí visão, dar com alegria, né? E visão, por último, oração. Então assim, é bem dinâmico. Às vezes eu não faço isso. Às vezes eu só começo com tempo de oração. Às vezes começo com relax, já que eu vejo que tá um pouco... então já começa tem com aquela relax. visão, né? Tipo, isso. Como é que tá... O clima, entendeu? E a palavra é a palavra do domingo. Do domingo. Sim. Maravilha. Hugo, Glória a Deus.
Estamos chegando no final ou não? Estamos chegando no final, né? Passa rápido. Desculpa, eu falo muito, né? Não, que isso. Que Pensa isso, demais. Você tá só aprendendo aqui, né? Estamos aprendendo, já tô tipo assim. Glória a Deus. Sabe que, rapidinho, Hugo, aqui só pra... Eu vendo toda essa organização que o Fanuel tá trazendo aí, e todo esse investimento, né? Eu durante muito tempo, o que eu percebo, assim, tem muitos líderes de life aqui no norte, Sim. talvez na nossa igreja local, que eles não dão o valor, assim, para aquilo, sabe? Dá um valor, uma honra pro life. Nós chamamos de célula, né? Sim. A célula, o próprio líder, ele não se valoriza, não se coloca, né, como algo nobre que ele está fazendo. E eu tento descortinar isso como pastor, como líder, né, também, para as pessoas dar esse valor. Você viu a organização, né? Sim, uma organização. Tipo assim, da pessoa ter, não, eu tenho isso aqui tem muito valor para mim. Então, aquilo que tem muito valor vai estar o meu coração ali, né? Vou dar o meu coração, vou dar o meu melhor aqui. Porque o que eu falo para as pessoas é o seguinte: hoje você é só um auxiliar na célula, no life. Mas Deus está te treinando para ser um líder. E depois ele vai estar te treinando para ser um supervisor, um pastor. Então tudo que a gente faz hoje é uma base para o amanhã, para o futuro que Deus está Amém. tá nos treinando hoje para algo grande. Por exemplo, se há 10 anos atrás tu perguntasse, um dia tu vai estar num podcast, né, entrevistando o Fanuel Palácio, eu diria que não. Mas um dia na minha casa, quando eu morava ainda ali na Baixada, eu coloquei aqueles megafones lá e fiz um programa de manhã. Uau, glória a Deus. Que legal! Eu já fiz isso, eu comprei aquele megafone, colocava pra frente da Baixada e eu ficava falando ali, orando, colocando louvor. Eu fazia um programa Manhã com Deus para a comunidade. Então, eu creio que tudo que a gente faz hoje, ele é uma base para aquilo que o Senhor vai fazer amanhã. Então, se você não faz nada hoje, teu amanhã não vai estar comprometido. Verdade. Então, o recado que nós deixamos, a mensagem que a gente deixa baseado na vida do Fanuel, na minha vida, na vida do Hugo, é que no futuro vai ter coisas grandes acontecendo se você Amém. valorizar o presente e honrar o presente. Amém. Né? Amar aquilo que você faz hoje. Ainda que seja algo pequeno, mas ame, honre, que Deus vai te colocar em algo muito grande no Amém. futuro. Em nome de Em nome de Jesus. É tipo assim, eu percebi, né? Eu aprendi com o senhor, cara. Aprendi muita coisa. A gente, lá no Ministério de Louvor, a gente vê muito sua música. Uau, Suas glória a músicas lá, a Deus. ministração. O Arthur lá, que é da mídia, pega vídeos de lá da igreja. Que Olha, bora bênção. fazer assim. Olha só isso aqui, cara. Não sei o Que quê. legal, E glória assim, a a Deus. gente percebe que o teu crescimento está muito envolvido à obediência, né? Obediência Amém. aos líderes, a Deus, né? Aceitar que tu é um canal de bênção para as pessoas. Olha, se ele falou, ele vai prover. Amém. E tá até hoje aqui, tocando aqui um Amapá, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Tem um violão aí, Michael? Tem? Uau! Meu Nossa. Deus. Me Maravilha. pegaram Manuel. de surpresa. Tinha nem aquecido a Qual voz. foi o maior evento? Olha aí que Obrigado, maravilha. De nada. Qual foi o maior evento, assim, mais pessoas que Deus já te levou nesse tempo agora? Deixa eu dar uma afinada. Olha, pastor, eu vou falar não em números, mas de importância. Teve uma palavra de Deus para mim que Deus falou que uma vez eu iria ministrar com os generais dessa geração. Meu Deus. Eu falei, generais dessa geração. Amém, sim. Nem sei o que é isso. Mas glória a Deus. Pastor Abe falou assim ano passado e disse: irmãos, nós vamos estar recebendo o Randy Clark, a equipe dele, conferência On Mission. Uau, vai ser demais e tal, serão 3 dias e tal. Aí eu tinha uma agenda no Rio de Janeiro, então eu não poderia ficar no último dia. Aí eu falei, pastor Daniel, eu tenho uma disponibilidade nesse dia, nesse período, e no último dia, só nesse período, tal. Ele mostrei, aí ele fez uma escala, né, com os períodos que eu tinha disponibilizado. Beleza. Pastor, essa conferência veio muito só os generais. As palavras que eles mais usavam eram essas. Os generais dessa geração estão aqui. Eu nunca pensei que iria linkar com o texto.
com essa palavra. Só que até então eu não tinha caído a ficha. Comecei a conferência, tal. Primeiro dia eu não ministrei e tal. Quando eu comecei a ministrar, e no último dia eu vi que as ministrações dos principais, dos generais, do Randy Clark, do Leif, da Hard Baker, foram as ministrações que eu estava cantando. E não foi programado. Porque eu disponibilizei os dias que eu estava. Nós não tínhamos a programação deles, não sabia quem ia pregar. Sim. Quando eu estava cantando ali, eu vi a Hard Baker de joelhos, deitada na plataforma, chorando e eu ministrando. O Leif, pastor, já ganhou mais de 100 mil muçulmanos para Jesus. Meu Deus. Nossa. É assim, fenomenal o que Deus está fazendo através da vida dele. E o Randy Clark, que é um grande homem de Deus, o cara mais usado por cura que eu conheço na atualidade, né? Ele é dos Estados Unidos? Isso. E aí eu cantando com a igreja brasileira de um lado e a igreja americana do outro lado. Caramba. E aí, e os americanos vinham falar comigo, falando, cara... minha esposa fala fluentemente o inglês e ela traduzindo pra mim. Eles falavam assim, nós queremos esse fogo, esse avivamento que você tem, nós queremos lá. Nós sonhamos em te levar lá pra você derramar essa unção, esse avivamento que tá sobre a sua vida, sobre a igreja americana. Meu Deus. Então assim, não foi sobre muitas pessoas, mas sobre o nível de importância. Essa conferência foi muito, muito poderosa. Tem até lá no meu canal, tem alguns trechos da minha ministração durante essa conferência. Foi muito poderoso. Nossa, muito poderoso. Maravilha. É isso, a gente vai caminhar pro final agora. Vamos só falar aqui algumas coisas. E aí, enquanto o senhor prepara a música pra gente aí, pra gente finalizar. Uma palhinha, né? Como vocês sabem, esse fim de semana teve nosso Art Conference, né? Foi o último evento nosso do Art esse ano e foi poderoso. Ano que vem a gente vai voltar com tudo. A gente vai continuar agora, lá em dezembro a gente vai tirar pra família, né? Ali pra gente fazer a parte do Natal, o fim de ano na nossa igreja. E assim, cara, esse ano foi só gratidão, sabe? A gente sente assim que o fim do ano foi carregado da presença de Deus, assim, na igreja, o crescimento que a gente teve, o aprendizado que a gente teve, né, pastor? Isso aí. Na nossa igreja. Então, a gente está caminhando para o final aqui, ó. A gente iniciou esse projeto do Hardcast. Então, na próxima semana, a gente vai estar aqui de novo com vocês, tá? Quero agradecer o pastor Beto, nosso pai, né? O nosso líder lá na igreja, o líder master que desce a unção pra gente, assim, a gente recebe. O líder master, eu gostei. E é isso, tipo assim, debaixo dele, ele era vidraceiro. Debaixo dele, sabe, vários empresários, assim, também, sabe? Receberam a unção dele. Todo mundo tem uma unção empresarial lá na igreja, sabe? Assim, sabe? Crescimento, cara. Crescimento. E Deus tem usado poderosamente a vida dele sobre nossas vidas. Quero agradecer o Fanuel também por estar com a gente, né? Quero agradecer o Hugo, ele foi responsável disso. Falei, cara, eu quero né? aí. E a gente foi. Pensamos numa data e em outra. Poxa, eu quero agradecer de coração. Por vocês me receberem aqui, de coração, viu? É uma alegria muito grande retornar a essa casa. Eu sei que Deus tem algo a fazer através dessa nossa amizade. Amém. Aleluia. Pode cantar, Fábio, pra gente. Acho quando que eu sei afinar de ouvido? Eu vou cantar uma música totalmente inédita pra vocês. Eu escrevi essa música no início desse mês, eu e minha esposa, e a gente tinha saído, eu tava chegando, né, em casa e era o nosso dia da família. Aí eu fiquei na sala ali, eu gosto de luz, de meia luz, né? Aí liguei um abajur e fui tirar um tempo com Deus, com o violão. E aí eu vendo tantas coisas que a gente tem conquistado, assim, né? Eu falei, Jesus, de tudo que eu tenho conquistado, a sua presença é a coisa mais valiosa, mais importante. Então, aí eu fiquei pensando sobre isso. Lá em Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Eu falei, Senhor, como que eu vou preencher aquilo que é eterno com aquilo que é terreno? Não tem como. Então, só você que pode me preencher. Eu comecei a cantar isso no meu interior e nessa noite nasceu essa canção.
E Jesus é o nosso tudo. Você, meu amigo, não precisa de mais nada. Você só precisa de Jesus. Por isso que o salmista fala: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se eu tenho o Senhor, eu não tenho falta de nada. Eu tenho o meu tudo. Ele é meu tudo. Então, eu quero falar para você: entregue a sua vida completamente para Jesus, que é o que você precisa. É o tudo que você tem buscado na terra, preenchendo aí com tantas coisas. Nada disso pode preencher. Somente ter Jesus na sua vida. Amém? Quero cantar essa música. Procurei na terra preencher em mim aquilo que é eterno e me frustrei. Foi quando eu encontrei seus olhos de amor e me apaixonei e descobri que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e tudo crê. Só você, Deus, é o meu tudo, tudo que eu preciso, o meu melhor amigo. Pra você, Deus, entrego o meu tudo. E enquanto houver fôlego, a minha própria vida eu te dou. Canto pra você, aleluia, aleluia, aleluia. Canto pra você, só você, Deus, é o meu tudo, tudo que eu preciso, o meu melhor amigo. Pra você, Deus, entrego o meu tudo. E enquanto houver fôlego, a minha própria vida eu te dou. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Amém. É Amém. nesse clima que a gente vai encerrar nosso episódio, né? Cheio de unção, né? Aprendemos muito com o nosso convidado aqui e nos vemos no próximo episódio. Não esqueça de compartilhar, tá? Compartilhar essa live. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal também. Isso. Né? E também está sendo exibido no Facebook. Então, sabe, siga nossa página da Igreja Vida Nova, do Ard, no Instagram, tá certo?